Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar na palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. E nós vamos falar sobre o juiz iníquo e a oração da viúva. O juiz iníquo e a oração da viúva. Leiamos, então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor para a nossa devocional de hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas também disse consigo: bem que eu não temo a Deus, não respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Considere o que ele disse. Olha para o que ele disse. Presta atenção, é isso que ele está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos do Senhor? Os crentes, os fiéis, aqueles que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por eles. Então disse o Senhor que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece-me que está demorando, né? Nós estamos orando já há quase 6 meses. 6 meses já se passaram, desde que essa pandemia chegou ao Brasil, desde que esse vírus chegou ao Brasil. E nós estamos orando incessantemente, mas ainda não acabou. Parece que está demorando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra, meus amados irmãos? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. A oração, meus amados irmãos, abre caminho para Deus fazer a sua obra através de nós. Quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, a luz acende. Quando nós oramos, o caminho aparece diante de nós. Quando nós oramos, a ponte aparece para nós atravessarmos aquela situação difícil em que nós estávamos vivendo. Quando nós oramos, Deus liga a nossa impotência com a sua soberania, com a sua onipotência, a nossa impotência com a onipotência de Deus, com o objetivo então de nos encorajar, com o objetivo de nos animar, com o objetivo de fazer-nos cada vez mais firmes em nosso propósito diante das tribulações, diante do sofrimento, diante das angústias dessa vida. Quando nós oramos, Jesus se faz presente ao nosso lado, assim como ele deixou escrito nessa parábola do juiz iníquo e da viúva. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. Meus irmãos, a parábola, ela tem uma chave pendurada na porta de entrada. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, ou não esmorecer nunca. Em hipótese alguma nós podemos esmorecer. Jesus quer, meus amados irmãos, que nós oremos. O apóstolo Paulo que diz que nós temos que orar sem cessar, orar o tempo todo, aprender a palavra de Deus e meditar nela todos os dias, o tempo inteiro, falando com Deus, andando com Deus, vigiando com Deus. Jesus quer nos ensinar isso, principalmente quando a nossa causa, quando o nosso sofrimento, quando a nossa angústia parece impossível,
quando o sofrimento está tardando em ter uma solução, parece não haver resolução para o nosso caso, o ponto inicial ou o ponto principal dessa parábola está nesse versículo, o último versículo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado? Verso 7. Embora pareça demorado. Parece demorado em aparecer para nos defender, parece demorado para aparecer para resolver os nossos problemas, parece demorado, mas não está demorado, meus amados irmãos. Mateus Henry, ao fazer o seu comentário dessa parábola, ele faz então uma comparação entre o povo escolhido de Deus, que é a sua igreja hoje, com essa viúva. O povo de Deus, a igreja de Deus e a viúva. Então ele diz assim, meus amados irmãos, quando ele faz essa comparação, e é exatamente isso que nós vamos destacar, fazendo então essa comparação. Primeiro, Deus tem um povo exclusivo, um povo escolhido, um povo seu, exclusivamente seu, e que Ele não abre mão desse povo que Ele escolheu. Portanto, Ele cuida, Ele ama, Ele supre, Ele acalenta em seus braços, em seu colo, e Ele também salva esse povo. A igreja é o povo de Deus. A viúva, nesse texto, meus irmãos, parece-me que ela está sozinha diante daquele juiz iníquo. Ela era uma estranha, ela não tinha prestígio, ela não tinha apoio, ela não tinha condições para exigir nada, ela estava sem esperança, ela estava desprezada, ela não tinha para onde correr. Agora, a comparação, meus amados irmãos, para nós prestarmos atenção naquilo que Jesus compara, é que nós como igreja do Senhor, nós não estamos desprezados, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, muito pelo contrário, nós temos Jesus constantemente. E quando nós oramos, há um mover de Deus no meio do seu povo. Quando esse povo se reúne para orar, quando esse povo se reúne para clamar, quando esse povo se reúne para suplicar ao Senhor, o céu se abre. O céu se abre, o seu povo, diz ele, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, me buscar de todo o coração, então eu virei do céu e sararei a sua terra e curarei a sua enfermidade. Essa é a diferença entre a igreja e a viúva. A viúva está sozinha. E Jesus deixa isso muito claro na parábola. Não tinha recursos, não tinha ninguém por ela. Mas a igreja tem o Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o povo de Deus tem problema. Mas esses problemas Deus pode solucionar. Todos esses problemas que nós temos, Deus pode solucionar. Há causas impossíveis para nós? Sim, mas não há causa impossível para Deus que Ele não possa resolver. A viúva está diante de um juiz que se mantém distante, que se mantém frio, que se mantém avesso às suas necessidades, ao seu clamor, aos seus problemas. Ele não atende o seu clamor, ele não se sensibiliza, ele está frio, apático, distante, cruel, sem sentimento, com a dor dos problemas daquela viúva. Ele não tem sentimento no seu coração. Ele olha para ela com desprezo, com desdém. Agora olha a característica da igreja. Mas a igreja, ela é convocada para estar diante do grande juiz, para clamar, para orar. E então ele conclama, ele chama
a igreja para orar e para esperar de braços abertos aquilo que ele vai fazer de extraordinário na vida dessa igreja. Ele quer ver a igreja reunida, ele quer ver a igreja prostrada aos seus pés todos os dias, buscando a sua presença, buscando a sua companhia, buscando a sua direção, buscando o seu cuidado, buscando a solução para os seus problemas. Orar é estar na presença de Deus. Orar é clamar, orar é esperar que Deus faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. O texto ainda nos mostra, meus irmãos, que aquele juiz não queria resolver os problemas daquela viúva. Ele não queria resolver os problemas daquela viúva. Enquanto a igreja do Senhor, ela é convocada para clamar. E quando ela clama, e quando ela suplica, ela já sabe, a igreja sabe que Deus tem prazer em atender às suas súplicas. A igreja sabe disso. A igreja sabe que Deus tem prazer. Terceira coisa, meus irmãos, que esse texto ainda nos ensina para a nossa devocional de hoje, é que Deus ordena que o seu povo ore perseverantemente. Seu povo ore perseverantemente a Ele, até que a causa seja resolvida. Não é para parar de orar enquanto a causa não for resolvida. Então, meus irmãos, foi isso que aquela viúva fez. Ela compareceu na presença daquele juiz cotidianamente. Ela não tinha esperança, ela não tinha apoio, ela não tinha recurso, o seu acesso era limitado, ele não queria colocar ela na sua agenda. Ele não, diz-nos o texto que ele não quis atendê-la, ele não abriu na sua agenda um espaço. Ele, por algum tempo, diz o verso 4, não quis atender, não quis abrir espaço na sua agenda, não quis marcar audiência, não se propôs em momento algum abrir um espaço, abrir uma brecha, abrir uma possibilidade, abrir uma luz. Mas a igreja, ainda que aquela mulher não tinha recurso e o seu sucesso era limitado, não podia ser atendida porque aquele juiz não quis abrir na sua agenda o espaço, mas a igreja, quando comparece diante do tribunal de Deus, ela está acompanhada do maior advogado do mundo. Ela está acompanhada de Jesus. A igreja de Deus, quando chega à presença de Deus para suplicar, ela tem a garantia das promessas divinas. A igreja de Deus, quando ela se comparece e quando ela se prostra diante de Deus, ela encontra com Deus. Deus aparece, Deus se evidencia, Deus lhes garante a sua presença durante todo o dia, durante as noites escuras da nossa alma. São 24 horas de acesso exclusivo para aqueles que são seus à presença dele, todos os dias, sabendo, meus amados irmãos, que ele vai nos ouvir, que ele vai nos atender. Não importa a hora, não importa qual seja a sua causa, não importa qual seja o seu sofrimento, não importa qual seja a sua angústia. O salmista no Salmo 120 nos ensina que ele estava angustiado. E todas as vezes que ele estava angustiado, ele clamava ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor me ouve. Na minha angústia, clamo ao Senhor, porque ele me ouve. O juiz não tinha. O juiz tinha uma visão daquela viúva, uma visão de importunação.
ela o importunava. Não era assim? Ela era vista na presença do juiz de forma negativa. Ela era vista de forma pejorativa. Ela era vista na presença do juiz como um incômodo. Mas Jesus não se limita ao tempo e espaço. Ele está sempre disponível para o seu povo, a todo instante. Quando esta igreja sabe que pode procurar pelo Senhor, com temor e tremor, todos os dias, em todos os instantes, e seja quaisquer que for a causa do seu sofrimento e da sua angústia. Meus amados irmãos, vamos orar. Vamos clamar. A oração é o nosso meio de graça mais eficaz para nós alcançarmos as dádivas do Senhor, para nós alcançarmos o nosso Pai soberano. É a única forma de nós falarmos com Deus. Ele fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Ele através das nossas orações. Vamos nos colocar diante do Senhor, em nossas carências, em nossas mazelas, em nossas súplicas. Deus abençoe. Bom fim de tardezinha, noite, e também que Deus lhes dê uma noite calma, serena e tranquila. Deus, nós oramos agora para te agradecer pela vida, para te agradecer pelo cuidado especial. Nós também queremos te agradecer e te pedir que o Senhor seja, Deus, com os desamparados, com aqueles que estão sem esperança, renovando, Deus, as suas esperanças, renovando, Deus, o seu amor para com todos. Nós pedimos perdão, Deus, pelas falhas e pelas vezes que nós deixamos de confiar no Senhor, quando nós sabemos que o Senhor nos ama tanto, tanto e tem tanto prazer em atender às nossas causas. Nós oramos e pedimos, Pai, coloca isso de uma vez por todas em nossos corações e assim, Pai, nós seremos cada vez mais instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas e também, Deus, vamos viver para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós e com toda a Igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.